No início dos anos 70, quando o rocambole ainda era um pedaço esquecido de Feira de Santana e o Calumbi parecia mais um recorte do sertão dentro da cidade, existia uma ladeira que o povo evitava sempre que possível. Era apenas um caminho de terra, estreito, com duas cercas tortas de arame farpado, mas sua fama ecoava até nos bairros vizinhos. Essa ladeira ficava entre o que hoje é conhecido como Rocambole e o antigo trecho do Calumbi, que naquela época ainda não tinha tantas casas, nem iluminação, nem movimento. Ali, o silêncio era tão denso que parecia observar quem passava. Mas o que dava nome ao lugar, e medo, era o estrondo. Um barulho que surgia do nada, sempre depois das 22 horas, sempre do alto da ladeira, e sempre igual. Para alguns, parecia um trovão único, isolado, que retumbava sem nuvens no céu. Para outros, era como o ruído pesado de algo descendo arrastado, enorme, demolindo pedras e galhos. E havia quem jurasse que era pior, um som de madeira partindo, como se um carro de boi invisível descesse solto ladeira abaixo, sem boi, sem carro, sem gente. Apenas o impacto bruto, violento, incompreensível. O povo mais velho dizia que ninguém podia estar ali sozinho após esse horário. Quem tentou nunca voltou igual. E foi justamente esse "nunca voltou igual" que marcou a história de seu Damião do Calumbi, um homem simples, trabalhador, que vendia leite pela manhã e fazia pequenos serviços à tarde. Ele atravessava a ladeira todos os dias, pois era seu caminho mais curto para chegar às casas que atendia. Conhecia cada pedregulho, cada buraco, cada árvore. Mas, mesmo assim, nunca se acostumou ao clima do lugar. Aquela sensação de que havia olhos demais na escuridão. No final de 1974, durante a seca mais dura daquele trecho, as conversas sobre o estrondo aumentaram. Não porque o barulho tivesse ficado mais forte, mas porque surgira algo novo. Luzes. Pequenos brilhos azulados apareciam na encosta e piscavam como vagalumes perdidos. Porém, vagalumes não surgem em noites frias, e muito menos piscam em sequência como se chamassem alguém, ou avisassem. Mas a história começa mesmo numa noite específica, a mais comentada do rocambole, 18 de agosto de 1974. Era uma terça-feira, e o vento estava tão seco que parecia feito de poeira. A lua cheia iluminava a ladeira inteira, deixando tudo com um brilho prateado. Seu Damião voltava para casa carregando um balde de alumínio, já amassado pelo uso. Ele apressava o passo, pois sabia que estava perto da hora em que o estrondo costumava acontecer. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar distante de um bode amarrado no cercado de algum vizinho. No entanto, à medida que ele se aproximava do meio da ladeira, notou algo estranho. O chão tremia levemente, como se um animal grande estivesse caminhando por perto. Mas os sons eram espaçados, lentos, quase calculados. 3 passos. Pausa. Mais 2. Pausa maior. Seu Damião parou. Escutou. Se virou devagar. Foi então que viu as luzes. Não eram vagas. Não eram fracas. Não eram naturais. Brilharam em fileira, como se alguém segurasse uma corda com pontinhos azuis acesos. Primeiro 4, depois 6, depois 10, todas descendo a ladeira em sua direção, mas sem iluminar nada ao redor. Apenas a si mesmas. O resto continuava escuro. Foi naquele instante que começou o estrondo. Não era barulho de trovão. Não era barulho de madeira. Não era barulho de pedra. Era como se o mundo tivesse sido golpeado por algo gigantesco,
e o impacto vibrasse dentro do peito, esmagando o ar, como se empurrasse o coração para dentro da costela. Seu Damião caiu de joelhos. O balde rolou para longe e bateu na cerca com um som metálico que ecoou por segundos. As luzes aumentaram o ritmo. Agora piscavam. Pareciam avançar ou observar. No meio da confusão, ele ouviu outra coisa, ainda mais perturbadora. Uma voz. Não era humana. Não vinha da direção das luzes. Não era alta, mas era terrivelmente clara. Dizia apenas: voltou tarde demais. Seu Damião olhou ao redor desesperado, procurando alguém. Não havia. O vento parou. A noite ficou pesada. O estrondo repetiu, ainda mais alto, perto demais. E a terra tremeu como se fosse abrir. O homem, apavorado, se levantou cambaleando e correu ladeira abaixo. Não olhou para trás. Não pensou em nada. Só ouviu, bem no final da descida, mais uma vez. Voltou tarde demais. Ele chegou em casa pálido, suado e trêmulo. Ficou uma semana sem conseguir falar direito, e desde então, nunca mais cruzou a ladeira. O mais estranho, no dia seguinte, moradores encontraram marcas profundas no chão da encosta, como se troncos pesados tivessem sido arrastados ali. O problema é que ninguém cortava madeira naquele trecho fazia anos. E não havia sinal de movimento humano, nem de animal. E o pior, as marcas subiam a ladeira, não desciam. A partir desse episódio, a história do estrondo se espalhou pelo Rocambole e pelo Calumbi. Diziam que a ladeira guardava algo que nunca descansou. Algo convocado por erros antigos do lugar. Algo que não aceitava visitantes depois da noite cair. E o som nunca parou. Atenção, antes de começar essa parte, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia, de segunda a sexta, às 2 da tarde, tem vídeo novo aqui no Pastor Júnior. Fatos reais da cidade. Agora vamos voltar para a ladeira. Porque o que vou te contar agora, meu amigo, é coisa que até o povo mais velho do Rocambole não gosta de lembrar. O barulho daquela noite, o tal estrondo que rasgou o céu, não passou como algo isolado. Depois daquilo, o bairro inteiro pareceu entrar num tipo de silêncio estranho, como se tivesse algo escondido entre as casas simples, entre os becos apertados, entre a poeira da ladeira que descia para o Calumbi. Era como se o lugar respirasse pesado, como se estivesse segurando um segredo que ninguém conseguia ver, mas todo mundo sentia. Seu Durval, que era conhecido como o último guardião da memória do bairro, passou os dias seguintes diferente. Ele era acostumado a sentar na porta, mesmo quando não tinha ninguém para conversar. Mas desde o estrondo, ele começou a evitar a noite. E isso, para quem conhecia o velho, era sinal de problema. Teve uma noite, logo após o pôr do sol, que ele apareceu batendo na porta de Dona Aita, quase sem fôlego. A mulher abriu a porta assustada, pois nunca tinha visto o velho daquele jeito. Aita. Ele falou baixo, olhando para trás a cada palavra. A coisa voltou para a ladeira, e não veio só. Dona Aita, que era uma mulher de fé, respirou fundo, fez o sinal da cruz e respondeu: eu sabia que aquele estrondo não era coisa desse mundo. Foi aí que seu Durval contou o que tinha visto. Ele disse que ao entardecer, desceu a ladeira para buscar lenha. Quando chegou perto do trecho onde, segundo as histórias antigas, um grupo de escravizados havia sido enterrado sem nome, ele ouviu o que descreveu como um gemido vindo do chão. Não era vento, não era gente. Era como se o próprio solo estivesse tentando falar.
E então, a luz apareceu. Uma luz branca, estreita, como se fosse uma chama fina cortando o ar. Não era lanterna, não era farol, era viva. Parecia pulsar, respirando. A luz se moveu como se estivesse buscando alguma coisa, ou alguém. Seu Durval disse que ela parou diante dele. E então, o velho sentiu um arrepio tão forte que perdeu o controle das pernas. Ave Maria! Ele murmurou para si mesmo. Aquela luz não tinha sombra. Ela não batia em nada. Só existia. Foi nesse momento que a luz se deformou, como se fosse puxada por fios invisíveis, e tomou a forma de uma figura baixa, curvada, como alguém carregando um peso enorme nas costas. Mas o detalhe que fez o velho quase desmaiar foi outro. A figura parecia arrastar uma corrente que não tocava no chão, mas fazia barulho como se estivesse sendo esfregada em pedra. Quando Aita ouviu isso, gelou por dentro. Aquele detalhe, aquela corrente, aquilo lembrava um velho relato da região, um que ela ouviu do avô, que por sua vez ouviu do bisavô, que dizia que um escravo liberto havia morrido tentando fugir pela ladeira durante a madrugada, mas os feitores, mesmo depois de morto, o prenderam com correntes, jurando que o espírito dele nunca encontraria paz. A lenda dizia que, toda vez que algo ruim estava prestes a acontecer no bairro, ele aparecia, o escravo acorrentado, arrastando o peso da injustiça que sofreu. Mas agora, segundo Durval, ele não aparecia mais sozinho. Aita chamou o neto, Paulinho, que era teimoso e curioso demais para o próprio bem, e pediu: vá até lá e veja se tem alguém doente, ferido ou perturbado. A ladeira não gosta quando a gente deixa os sinais passarem. O menino foi. E foi a última vez que desceu aquela rua com coragem. Quando Paulinho chegou ao pé da ladeira, o ar estava pesado, parado. Não havia um som sequer, nem de cachorro, nem de vento. E ali, no meio da rua, ele viu algo que o fez largar a bicicleta no chão. Pegadas no barro, pegadas grandes, fundos. Como se quem tivesse passado ali carregasse um peso inumano. Mas o pior não foram as pegadas. Foi o rastro fino de luz, como se alguém tivesse desenhado uma linha brilhante no chão, sumindo rumo ao matagal. De repente, o menino ouviu um barulho seco. Clank! Como metal sendo puxado. E então, a voz. Mas não era uma voz humana, nem animal. Era algo que parecia sair de dentro do próprio ar. Ele... não. Descansa. A voz repetiu, lenta, arrastada. Paulinho correu sem olhar para trás, gritando por socorro. Foi aí que a notícia se espalhou. Gente acendeu vela na porta, teve quem rezou, teve quem mandou fechar janelas antes do pôr do sol, mas nada mudou o fato. A ladeira do Rocambole tinha despertado alguma coisa antiga, algo que não estava ali para assustar, mas para cobrar. E naquela noite, o estrondo voltou, mas dessa vez não veio do céu, veio do chão, como se algo estivesse tentando sair. E ali estava eu, parado no meio da ladeira do Calumbi, com o vento quente do bairro soprando como se viesse das portas do sertão. A luz dos postes piscava, falhando cada vez mais rápido, até que por um instante mergulhou tudo em escuridão. O silêncio que veio logo depois foi tão pesado que parecia até outro tipo de som. Um som de espera. O esperado. Porque, quando a luz voltou, mesmo fraca, eu vi, não uma silhueta completa, mas algo como uma sombra que não batia com nenhum corpo. Uma sombra que se arrastava pelo chão, vindo ladeira acima, como se estivesse empurrando algo enorme, pesado.
como um carro de boi invisível. E foi nesse momento que percebi o que os antigos moradores queriam dizer com o estrondo. Não era só barulho, era uma presença. A sombra avançou mais alguns metros, e o ar ficou tão gelado que minha respiração saiu branca, como se eu estivesse em um inverno que não existe em Feira de Santana. A sombra parou diante de mim, e por um instante, bem curto, eu senti algo dentro da minha cabeça. Uma mensagem, uma advertência. Não mexa no que foi enterrado aqui. Um segundo depois, a sombra se desmontou no ar, como fumaça que se desfaz no vento. A luz voltou ao normal. O barulho cessou. A ladeira ficou silenciosa como antes. Mas eu soube. Ali, debaixo daquele asfalto quente, tem algo que o tempo não levou. Algo que ainda se move. Algo que ainda protege. Ou assombra. Depende de quem sobe a ladeira. E assim, meus amigos, essa investigação no Rocambole, Calumbi, chega ao fim, por enquanto. Porque, quando se trata de Feira de Santana, cada esquina tem um passado enterrado, e cada passado tem um jeito de chamar quem ousa escutar. Agora é com você. Se você gostou dessa história e quer que eu volte lá para investigar mais casos do Rocambole, do Calumbi ou de qualquer bairro de Feira de Santana, já sabe o que fazer. Deixe o like para fortalecer o canal. Se inscreva no canal. Pastor Júnior. Fatos reais da cidade. Ative o sininho. Porque aqui tem vídeo de segunda a sexta, sempre às 2 da tarde. E antes de sair, responde aí nos comentários. Você conhece algum relato real desse bairro ou de outro canto de Feira de Santana que o Pastor Júnior deveria investigar? Escreve para mim. A próxima história pode ser a sua.